E a penúltima edição da fase do Tom King, à frente da revista Batman, chegou e finalmente ela explica um pouco o que o Thomas Wayne está fazendo nessa história aqui. Então é isso aí, meus amigos, Batman número 84, com o roteiro de Tom King e o desenho de George Fornes, este grande desenhista aí recente que chegou nos quadrinhos do Batman aí. O objetivo dessa edição é explicar como é que o Thomas Wayne chegou na realidade da Terra Zero e explicar por que esse cara tá tão puto da vida e querendo, sei lá, ferrar a vida do filho dele. E bem, eu li essa história e achei interessante o que foi colocado aqui. Me deu a impressão de que tá tudo muito corrido aqui, a explicação em relação ao porquê o Thomas Wayne tá aqui e tá querendo ferrar o filho dele. E ao mesmo tempo eu fiquei meio em dúvida porque ele meio que contradiz o que já foi estabelecido em relação ao Batman Thomas Wayne lá naquele quadrinho do Brian Azzarello e do Eduardo Risso, né, que é o Cavaleiro da Vingança. Eu fiquei meio em dúvida aqui, meus amigos, confesso pra vocês. Bom, vai ter spoilers pra caramba esse vídeo, né? Então, se você não quer ser tomado pelos spoilers aqui, você dê sua curtidinha, se inscreva no canal aí, marca o sininho, aquelas coisas sempre, e volta depois aí que você lê essa ediçãozinha. Ou se você quer tomar todos os spoilers possíveis, fica aí. Bom, a edição, na verdade, ela vai mostrando as coisas de maneira não cronológica, né? Ela vai mostrando episódios e o episódio anterior a isso, né? O episódio que eu digo ao momento da cena e vai mostrando o anterior dela, anterior dela, anterior dela, anterior dela. Tanto é que o quadrinho começa lá com o Batman e o Batman, né? O Thomas e o Bruce na casa lá na mansão Wayne, né? Com o Batman e o Batman caindo na porrada. Na verdade, o Thomas dando uma porrada no Bruce Wayne, né? E daí começa a relembrar, né? A mostrar os eventos passados. Como, por exemplo, quem saiu lá do buraco lá no deserto, lá do Poço de Lazarus, né? Que foi o Thomas, né? O Thomas deu um monte de cacete aqui no Bruce Wayne, pelo que eu tô vendo. E depois disso, ou antes disso, vai mostrando como é que o Thomas entrou no plano do Bane, por exemplo. E posteriormente vai mostrando outras cenas importantes dentro do run do Tom King. Por exemplo, aquela história do Padrinho, onde o Coringa quase mata todo mundo, né? Que o Thomas Wayne aparece para conversar com o Coringa. Ou, por exemplo, quando nós temos o Batman, o Superman, a Mulher Gato e a Lois Lane interagindo, né, saindo num encontro de casais e tem toda uma conversa entre o Superman e o Batman bem legal, né, mas temos o Thomas Wayne olhando de longe lá, por exemplo. Ou, por exemplo, quando o Batman pede a Mulher Gato em casamento, nós temos o Thomas também dando uma de voyeur ali, né, olhando de longe lá, né, esse Thomas é um safadinho. Até porque, eu não lembro se os dois, o Batman, o Bruce, né, e a Mulher Gato depois, né, e aí que o quadrinho vai trazer uma das primeiras explicações, porque aí mostra como é que ele chegou à Terra Zero, e foi graças ao Flash Reverso. E o Flash Reverso deixa o Thomas dentro ali do nosso universo normal, para ver como é forma de penalização ao Thomas, né, uma vingança do Flash Reverso ao Thomas, por o Thomas ter matado o Flash Reverso lá na realidade, lá no finalzinho, lá antes dos Novos 52, para o Thomas ver o que o filho dele se tornou, né? O tipo de Batman que ele se tornou, né? Essa é a vingança que o Flash Reverso quer fazer. E vai mostrar também momentos envolvendo o Bottom, os momentos também do Flashpoint ali, né? Do ponto de ignição, onde nós temos o Flash Reverso morto e o Thomas ali morto, quase morto também, na verdade. Bom, e aí que vem algumas coisas que me deixaram a princípio um pouco confuso em relação a essa história. Porque dentro da história a trama vai mostrando então os eventos do passado envolvendo ali a atuação do Batman dentro dessa terra. E dentro da atuação do Thomas Wayne aqui, ele como um cavaleiro da vingança, ele matava todos os vilões de Gotham. Matou o Charada, matou o Pinguim e assim por diante. Com o Thomas não tinha essa de prender no Asilo Arkham ou seja lá qual prisão que tinha nessa Gotham e dessa terra. Só que uma das pessoas que o Thomas Wayne não faz nada, que mantém viva, é a Selina Kyle, a Mulher Gato. De alguma maneira a Selina consegue tocar o Thomas, de uma maneira metafórica, claro, mas que faz com que ele veja ela de maneira diferente dos outros vilões de Gotham. E ela acaba virando uma parceira do Thomas Wayne, tal qual fosse uma espécie de Robin do Batman Thomas Wayne. E aí que a história vai mostrar uma tragédia que aconteceu que envolve a Selina, que é quando a Coringa, a Martha Wayne, acaba dando um tiro na Selina Kyle como Mulher Gato.
E a princípio eu achei que a Mulher Gato havia morrido nessa cena. O que para mim não fazia sentido ela morrer ali, porque a Selina Kyle era a oráculo dentro dessa realidade do Flashpoint. Ela tinha ficado tetraplégica, né? Dentro do quadrinho escrito pelo Azzarello e desenhado pelo Risso, não explicou necessariamente que a Coringa matou ou aleijou a Selina. E eu achei na minha cabeça que havia sido criada uma incongruência cronológica em relação a essa questão que o King tinha criado aqui, né? Tinha escrito nessa história com o que o Azzarello tinha determinado lá no Cavaleiro da Vingança. Só que aí até um dos membros aí do canal me deu a dica que, pô, será que nesta cena que aparece ela sendo baleada, ela não foi aleijada pela Coringa ali? O que pra mim agora fez sentido exatamente essa questão. Eu não tinha conseguido conectar essa parte porque no quadrinho do Azzarello, como eu disse, não é explicado muito bem quem aleijou a Selina Kyle, bem como no quadrinho aqui do King não é explicado necessariamente o que acontece com a Selina, né? Porque depois dessa cena onde ela, enfim, sofre o tiro da Martha, ela desaparece da trama, pelo menos na Terra normal, quer dizer, na Terra do Thomas Wayne aí, né? E aí que talvez eu não sei se o King quis aqui criar uma espécie de conexão em relação ao Thomas com a Selina Kyle desse momento onde está acontecendo o City of Bane, que não é uma coisa que o Tom King tratou muito nessa história, envolveu um relacionamento do Thomas com a Selina. Isso é pouco usado dentro do City of Bane, que eu me lembre. Mas de qualquer maneira a história vai retrocedendo mais, mostrando então a Martha ficando maluca, né, ao ponto de até matar o Alfred a sangue frio. E como a gente vai vendo o crime que ocasionou a criação do Batman e da Coringa aqui, né, que é a morte do pequeno Bruce. Nós vemos até Thomas Wayne se vingando contra o Joey Chill pela morte do pequeno Bruce, né? Esse sim é um cavaleiro da vingança mesmo, não o Batman da Terra Zero que a gente conhece, como algumas pessoas gostam de falar que ele é um ser vingativo. E inclusive é até referenciado o momento onde o Batman conta para Martha que existe uma realidade onde o pequeno Bruce virou o Batman também. E a história acaba terminando ali mostrando o momento onde o Thomas Wayne fez um juramento de que o filho dele nunca ia sofrer nenhum mal. Era uma promessa que o Thomas faz no momento que o filho dele está dormindo na cama, né? É um dos últimos momentos que a gente vê em relação ao passado da vida do Thomas. E no fim eu achei interessante que foi criado. Como eu disse, no primeiro momento eu fiquei confuso em relação a como é que o Tom King quis criar essa conexão com a história do Azzarello, que a princípio para mim não encaixou muito, mas com o esclarecimento dos amigos membros do canal aí que trouxeram essa informação para mim, faz sentido, mas ainda assim me perde um pouco a história pelo fato da Selina desaparecer da história do Tom King aqui, depois do momento que acontece o acidente envolvendo a Coringa. Porque ele tenta criar uma empatia em relação à Mulher Gato e o Thomas, mas o que aconteceu com a Mulher Gato depois então com a Selina Kyle, né? Porque dentro da história do Azzarello também não é evidenciado o que aconteceu com a Selina após a resolução e a morte da Coringa. Acaba deixando um pouco no ar o que realmente poderia ter acontecido com essa personagem. O que seria interessante se tivesse contado, até porque dentro aqui do que foi colocado ela parece uma chave principal dentro até do que o Thomas faz na realidade normal em relação ao Bruce. O que entra talvez uma crítica para mim em relação a essa história específica, porque a contagem, né, o contar dessa origem do Thomas aqui foi feita, pelo menos para mim, de uma maneira muito corrida. Eu senti uma edição para você contar tudo que o Thomas se tornou e porque ele tá sendo tão filha da mãe com o próprio filho, né? Eu acho que parece que era um arco de 3 partes que o Tom King teve que condensar em uma única parte. Então para mim menos mal, né? Pelo fato de que realmente há uma explicação em relação à questão da Mulher Gato, a maneira como aconteceu, ela realmente não morre, ela veio ficar tetraplégica e aparece nas histórias aí como oráculo mais pra frente dentro do que estabeleceu o Azzarello e o Risso. Mas era pra gente criar uma empatia no relacionamento do Thomas com a Selina Kyle, né? Nessa relação de parceria deles, a gente teria que ter visto talvez alguma coisa envolvendo os últimos momentos da Selina aqui, né? Por isso que eu acho que ficou corrido então essa questão toda. Se talvez dentro do run do Tom King ele tivesse estabelecido uma pequena relação do Thomas com a Mulher Gato, né? Talvez há uma interação dos dois personagens, mesmo que rápida, talvez
acredito que essa origem do Thomas aqui, essa relação que foi contada neste capítulo específico, nessa edição, talvez tivesse feito mais sentido para nós leitores, pelo menos é o que eu senti em relação a que foi construído pelo Tom King nesse capítulo. Então, enfim, meus amigos, talvez o que peca um pouco realmente então é essa questão de algo que está corrido aqui. Você sente que o negócio está acelerando demais aqui, que me deixa um pouco temeroso como vai ser a última edição, né? Que é a próxima, 85. O que será que vai acontecer? Será que vai ser uma edição corrida também? Como é que vai se resolver esse lance do pai do Bruce estando ali e ele tendo que enfrentar o Thomas Wayne? Vamos ver o que vai acontecer daqui a 2 semanas, uma semana, sei lá, enfim, a próxima edição. Mas então é isso, meus amigos. Agora eu gostaria que você deixasse a sua opinião aqui. O que você achou dessa edição? Você achou corrida? Curtiu o que foi contado aqui ou não? E traga seu comentário aqui embaixo, bem como curta, compartilhe e se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para ser notificado dos novos vídeos. E é isso, vou ficando por aqui. E como sempre, no final dos vídeos nós temos os membros do canal, a galerinha que ajuda pra caramba a manter esta bagaça de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como se você tem interesse em ser membro, dá uma olhadinha no botão que está do lado do botão inscrição, que tem um videozinho que explica tudo. E muito obrigado também a você que faz as suas compras através dos links do canal, na Saraiva, Submarino, Amazon, você ajuda bastante também. E você que está sempre assistindo, curtindo, compartilhando meus vídeos, muito obrigado também. Agradeço a todos vocês que mantêm esse projeto de Batman em pé. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui!